existe um hábito financeiro que parece completamente inofensivo, tão comum que quase ninguém questiona, mas que aos poucos vai drenando suas possibilidades, limitando suas escolhas e mantendo você sempre correndo atrás do próprio dinheiro sem nunca sentir que realmente avançou. Esse hábito não aparece como erro. Não vem acompanhado de culpa imediata. Ele se esconde justamente na normalidade do dia a dia, nas pequenas decisões que parecem irrelevantes quando analisadas isoladamente, mas que se tornam extremamente poderosas quando repetidas ao longo do tempo. A maioria das pessoas acredita que problemas financeiros surgem apenas quando há grandes erros, escolhas drásticas ou falta de renda. Mas a realidade é que, na maior parte das vezes, o verdadeiro problema mora nos detalhes que ninguém enxerga. Talvez você já tenha sentido que, mesmo se esforçando, trabalhando e tentando organizar sua vida financeira, o dinheiro nunca sobra de verdade. E qualquer imprevisto parece suficiente para desestabilizar tudo novamente. Esse sentimento não surge do acaso. Ele é construído lentamente, decisão após decisão, hábito após hábito, até que se torna um padrão difícil de quebrar, porque passa a parecer parte natural da sua rotina. O hábito financeiro mais perigoso não é gastar demais em algo específico, nem fazer uma compra impulsiva ocasional, mas viver sem consciência clara do impacto acumulado das pequenas escolhas que você faz todos os dias. Quando cada decisão é tomada no automático, sem reflexão, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta e passa a ser apenas algo que entra e sai, sem direção, sem propósito e sem construção real de segurança. Muitas pessoas confundem conforto momentâneo com estabilidade financeira, acreditando que, se hoje conseguem pagar as contas e manter um certo padrão, tudo está sob controle, mesmo sem qualquer margem para erros. O problema é que viver sempre no limite, mesmo que de forma organizada, significa estar constantemente exposto a riscos invisíveis, que só aparecem quando algo foge do esperado, como uma despesa extra ou uma mudança inesperada. Esse hábito se manifesta quando você decide resolver o presente sem pensar no impacto sobre o futuro, adiando escolhas importantes em nome de pequenas satisfações imediatas que parecem merecidas. Não é sobre culpa, é sobre percepção, porque ninguém acorda querendo prejudicar a própria vida financeira, mas muitos acabam fazendo isso sem perceber, simplesmente por repetirem padrões que aprenderam a considerar normais. A normalização do aperto financeiro é um dos maiores perigos quando falamos de hábitos relacionados ao dinheiro, pois faz com que situações de risco passem a ser vistas como parte da vida adulta. Quando você se acostuma a não ter margem, qualquer planejamento se torna frágil, porque depende de tudo dar certo o tempo inteiro, algo que raramente acontece na vida real. Esse hábito financeiro se fortalece quando você acredita que só será possível mudar sua situação quando ganhar mais, sem perceber que o problema não está apenas na renda, mas na forma como ela é tratada. Ganhar mais pode aliviar temporariamente, mas se os hábitos continuam os mesmos, o resultado tende a ser apenas um padrão mais caro, com as mesmas dificuldades apenas em uma escala maior. A ausência de intenção clara com o dinheiro transforma qualquer aumento de renda em mais consumo automático, mais compromissos fixos e menos liberdade real ao longo do tempo. O hábito que mantém muitas pessoas presas financeiramente é gastar primeiro e pensar depois, mesmo que isso aconteça de forma sutil, quase imperceptível, dentro do orçamento mensal. Quando o dinheiro é tratado como algo que existe apenas para ser consumido sem uma direção definida, ele nunca constrói proteção, apenas sustenta o presente por mais um ciclo. Esse comportamento cria uma falsa sensação de normalidade porque tudo parece funcionar até o momento em que deixa de funcionar, e nesse ponto as opções já estão bastante limitadas. Viver sem espaço financeiro significa viver sem escolha, porque qualquer decisão passa a ser determinada pela urgência, e não pela estratégia ou pelo que realmente faz sentido no longo prazo. A falta de margem financeira não é um estado neutro. Ela cobra um preço emocional, mental e prático, gerando ansiedade silenciosa,
e a sensação constante de que algo pode sair do controle a qualquer momento. Esse hábito também impede o desenvolvimento de tranquilidade, pois, mesmo em períodos estáveis, existe uma tensão de fundo, como se a vida estivesse sempre equilibrada em um fio muito fino. Ao longo do tempo, essa tensão se normaliza e muitas pessoas passam a acreditar que viver assim é simplesmente como a vida adulta funciona, sem questionar se existe outra forma. A verdade é que a maioria das dificuldades financeiras não nasce de grandes erros isolados, mas da repetição contínua de decisões que priorizam o agora e negligenciam o depois. Cada vez que você escolhe não planejar, não reservar, não criar margem, está reforçando um padrão que limita suas possibilidades futuras, mesmo que isso não seja perceptível no curto prazo. O hábito financeiro mais prejudicial não é gastar com prazer, mas gastar sem consciência, sem clareza e sem intenção, acreditando que pequenas escolhas não fazem diferença. No longo prazo, essas pequenas escolhas definem quem vive com tranquilidade e quem vive constantemente reagindo aos acontecimentos, sem nunca se antecipar a eles. Quando você começa a observar seu comportamento financeiro com mais atenção, percebe que o problema raramente está num único gasto, mas no conjunto deles e na ausência de estrutura. Criar consciência financeira não significa viver em privação, mas entender que o dinheiro precisa cumprir mais de uma função, inclusive a de proteger você de situações inesperadas. Sem essa proteção, qualquer plano se torna frágil, e qualquer imprevisto vira uma crise, não por ser grande, mas por encontrar um sistema que já estava no limite. Esse hábito se sustenta na ideia de que depois eu resolvo, quando na verdade o depois sempre chega acompanhado de menos tempo, menos opções e mais pressão. Quanto mais cedo esse padrão é questionado, mais simples se torna ajustar a rota. Mas quanto mais ele se prolonga, mais difícil parece mudar, mesmo quando a necessidade fica clara. Mudar esse hábito não exige decisões drásticas, mas sim pequenas mudanças conscientes, feitas de forma consistente, com foco em criar espaço e não apenas manter o funcionamento. Criar espaço financeiro significa permitir que o dinheiro tenha um papel além do consumo imediato, funcionando como uma base de sustentação para escolhas mais seguras. Quando existe espaço, decisões deixam de ser tomadas por medo e passam a ser feitas com mais clareza, reduzindo a ansiedade e aumentando a sensação de controle. Esse processo começa com perguntas simples, mas poderosas, feitas de forma honesta, sobre para onde seu dinheiro está indo e o que ele está construindo na sua vida. A reflexão é o primeiro passo para romper um hábito que se esconde justamente na falta de questionamento, na rotina automática e na sensação enganosa de normalidade. Ao trazer consciência para o seu comportamento financeiro, você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos e entende que pequenas mudanças geram impactos reais. O dinheiro não precisa ser uma fonte constante de preocupação, mas para isso, ele precisa ser tratado com intenção, clareza e responsabilidade ao longo do tempo. O hábito financeiro que mantém muitas pessoas presas não é visível, mas seus efeitos são sentidos diariamente na falta de tranquilidade e na limitação de escolhas. Romper esse padrão é menos sobre força de vontade e mais sobre mudar a forma como você se relaciona com o dinheiro, entendendo seu papel na sua vida. Quando o dinheiro deixa de ser apenas algo que passa e começa a ser algo que constrói, a sensação de segurança cresce, mesmo sem grandes mudanças imediatas. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas começa no momento em que você decide observar, refletir e agir com mais consciência sobre suas decisões financeiras. No final das contas, a diferença entre viver sempre no limite e construir tranquilidade está nos hábitos que você escolhe repetir, mesmo quando ninguém está olhando. Se esse conteúdo trouxe alguma reflexão útil para você, considere curtir o vídeo e se inscrever para acompanhar mais reflexões sobre dinheiro e decisões financeiras feitas com clareza e consciência.